Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre a igreja de Esmirna. Eu acho esse trecho da carta de Esmirna, a igreja de Esmirna, tão lindo. Porque veja, quando você está lendo ali o texto, são 4 versículos, é uma coisa super rápida, né? Que você lê, legal, tal, Jesus está falando aqui com a tribulação, tal. E aí você vai lendo, mas se você não parar para ler não só o texto como ele é lido hoje na língua em portuguesa, mas se você pegar as palavras no grego para você estudar mais profundamente o significado e você pegar o contexto histórico daquela sociedade, o que era viver debaixo do poderio de Roma. Uau, quando você faz esse trabalho, né, a carta e a mensagem, ela toma uma dimensão tão tremenda que revela uma grande porção do amor de Deus através dessa carta para aquela igreja daquela época. Então, quando eu estive ali na Turquia, ficou muito claro para mim o versículo mais importante, aliás, o trechinho mais importante dessa carta é o que Jesus fala: conheço as tuas tribulações. Algumas traduções escolhe a palavra aflições ao invés de tribulação. E o significado dessa palavra, especificamente tribulação, e o detalhe de Jesus ter escolhido exatamente essa palavra dirigindo para aquela igreja, ele descortina um universo grandioso do amor de Deus para com aquele povo e, quer saber, para com você. Porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e ele continua conhecendo as tuas aflições. Mas vem comigo, vamos conhecer um pouquinho da igreja de Esmirna e o que isso exatamente significa. Hoje eu estou no meio de um sítio arqueológico do que foi a cidade de Esmirna, na Turquia. Aqui estão as escavações da antiga cidade de Esmirna, que a gente lê na Bíblia, no livro de Apocalipse. No primeiro século, essa cidade era uma importante cidade portuária do Império Romano. E nessa cidade tinha um grupo de seguidores de Jesus que compunham a igreja que foi destinada a uma das cartas que Jesus ditou a João. João era o discípulo de Jesus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. A cidade de Esmirna era conhecida como tendo um dos portos marítimos mais modernos do mundo. Se a gente traçar uma linha reta para o oeste, partindo de Esmirna, onde estou agora, Esmirna era o ponto mais próximo da Europa e o porto mais próximo era o de Atenas. Atenas era a entrada para todo o resto da Europa. Então Esmirna era um ponto importante na sua época. Esmirna era conhecida pela sua beleza e pela sua arquitetura, pelas lindas flores nesse clima tropical maravilhoso. Mas Esmirna também era conhecida pela sua história, e isso era um motivo de orgulho para os cidadãos que moravam aqui. A Turquia no passado era dividida em reinos que dominavam a área que eu estou aqui agora. E no ano de 600, o rei de Lídia, Atalos, conquistou e devastou a cidade de Esmirna. E o que era uma cidade opulenta passou a ser uma pequena vila. Mais tarde, quando Alexandre o Grande veio para essa região, ele uma vez teve um sonho aqui. E nesse sonho, ele reconstruiria a cidade de Esmirna e tornaria a cidade ainda mais espetacular do que ela já foi nos seus dias. Então, aqui o folclore, vamos assim dizer, as histórias da época, eram cheios de referências sobre morte e ressurreição. O povo se orgulhava em dizer
Éramos uma cidade que havia morrido, mas agora voltamos à vida novamente, justamente por causa da reconstrução. E foi esse princípio que Jesus utilizou na carta à igreja, quando os cristãos aqui sofriam dentro do contexto dessa cidade. Quem está escrevendo aquela mensagem para a igreja foi o primeiro que foi morto e reviveu. E dessa forma, ele está falando direto para o coração daqueles cristãos que moravam aqui na época, que se lembrariam da história do folclore. A fama dessa cidade reviver e estar vivendo uma época próspera por causa de Alexandre, né, também estava baseada num importante contexto comercial da época aqui. Esmirna tinha os direitos exclusivos de exportar uma valiosa fragrância chamada mirra. Aliás, o nome Esmirna vem exatamente de mirra. Mirra não era somente valiosa pela sua fragrância, mas também era valiosa em procedimentos funerários. Essa cidade exportou uma quantia enorme para o Egito, porque o Egito comprava muita mirra em função dos serviços funerários para preservação de corpos, né? A gente conhece isso estudando a história do Egito. Isso é fácil da gente descobrir. A Bíblia nos conta várias passagens sobre mirra, como por exemplo o nascimento de Jesus, e até mesmo quando seu corpo foi ungido para ser colocado na tumba, lembra? Eu não tenho como afirmar, mas é bem possível que a mirra usada nesses eventos possam ter vindo exatamente daqui, de Esmirna. Não é de se estranhar que Jesus tenha escolhido iniciar essa carta para os cristãos que estavam por passar pela morte por causa da fé nele, mas em seguida experimentariam uma vida melhor na eternidade com o Pai. Sabe, não é de se estranhar que Jesus tenha escolhido iniciar essa carta para os cristãos que estavam prestes a passar pela morte por causa da fé nele, mas que em seguida experimentariam uma vida muito melhor na eternidade com o Pai. Faz total sentido Jesus ter iniciado a sua mensagem a essa igreja dizendo: quem vos fala foi o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. E logo em seguida Jesus diz: eu conheço. E logo no início do Apocalipse, João vê Jesus no meio dos candelabros, que no tabernáculo era um símbolo da palavra de Deus. Então aqui Jesus se apresenta de uma forma a dizer que ele, Jesus, estava com a igreja e ele conhecia o que eles passavam. Ele sabia muito bem que aquela igreja passava. Aliás, ele diz isso em todas as cartas, né? Praticamente em todas as cartas. Jesus não estava somente presente no meio deles, né? Ele sabia profundamente, muito bem o que acontecia naquela igreja, o contexto das vidas das pessoas, o que eles estavam passando. Me faz lembrar de Deus falando com Moisés na sarça: eu conheço o seu sofrimento. Aqui Jesus faz exatamente a mesma coisa. E Jesus escolhe suas palavras muito bem. Ele dizia: conheço a tua tribulação. E aqui a palavra tribulação no grego está relacionada a uma antiga forma de tortura, onde a vítima era deitada de costas e pesos eram colocados sobre seu peito. Um peso sobre o outro. E aí o outro peso. E aí o outro peso. Então, chegava num ponto que a vítima não conseguia mais respirar e era esmagada pelos pesos de tal forma que morriam sufocados. Jesus reconhece 3 pesos que estavam sendo colocados sobre o peito dessa igreja. Peso número 1, pobreza. Peso número 2, maledicência, feito pelos judeus como uma subcultura da época. Peso número 3, o martírio. Jesus prediz que eles seriam presos e poderiam até morrer. Jesus estava preparando aquelas pessoas. E no final da carta ele encoraja aquelas pessoas a continuarem a ser perseverantes. Vamos explorar um pouquinho essa ideia do peso que Jesus está trazendo, né? E esse primeiro peso era o peso da pobreza. O que isso significa? Ser um seguidor de Jesus naquela época, dentro do contexto do Império Romano, poderia significar jogar aquela pessoa num contexto de pobreza. Você perderia o seu emprego. Certamente você seria excluído das rodas de negócios da cidade, porque você não mais seria um adorador dos deuses dos quais aquela sociedade se curvava. Você era uma minoria desprezada e mesmo que você tivesse ali um camelô para vender o básico para a sua sobrevivência, imagine a cena, né? Quem é que iria comprar desse cristão esquisito? Então Jesus diz: conheço a sua tribulação e a sua pobreza.
Mas então ele diz em seguida algo muito interessante e que João coloca entre parênteses: mas tu és rico. Fascinante essa perspectiva de Jesus. Pensa bem, hoje em dia, a perspectiva de riqueza que a mídia passa é você ter uma opulenta conta bancária, carros, roupa, viagens, investimentos, propriedades, empresas. Mas a perspectiva de Deus é diferente, porque ele diz: isso não é a verdadeira riqueza. Jesus maximiza esse conceito dizendo que mesmo na sua pobreza, vocês são ricos. Como? Como é que... De onde vem Jesus? Explica aí. Eu lembro agora, por exemplo, da parábola do rico, que Jesus conta em Lucas 12, onde um homem no meio da multidão pede para que Jesus convencesse seu irmão de repartir sua herança. Então Jesus diz: cuide para não seres avarento. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele segue dizendo que esse homem tinha celeiros grandes, então derrubaria para construir outros maiores para acumular seus bens. E descansaria sua alma com tanta fartura. Mas Deus diz a ele: louco, nessa noite pedirão a sua alma. Então o que tens preparado, para quem será? E Jesus termina dizendo o seguinte: assim como esse louco é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ajunta tesouros nessa terra, mas não é rico para com Deus. Em outro trecho, Jesus diz: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Pensa sobre isso nos nossos dias. Tão contra a cultura, não é verdade? Ainda hoje, esse princípio bíblico é válido nas nossas vidas, a despeito do que seja o seu princípio de riqueza. Outro texto que me vem à mente é Mateus 6, 19 e 21. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, pois nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu acho simplesmente lindo, absolutamente fantástico, o fato de Jesus olhar para aqueles irmãos nossos, mesmo na pobreza, segundo a perspectiva do mundo daquela época, mas Jesus os considerava ricos. Por que será? Porque você jamais pode perder a perspectiva de que Jesus, nesse momento da história, ele já havia morrido, já havia ressurreto, ascendido ao Pai, e estava na glória eterna preparando um lugar para os seus. Então o que ele estava revelando para João era a riqueza que aqueles cristãos já tinham na eternidade com o Pai. Mas sabe o que é mais incrível ainda? Aquela promessa não está retida apenas para aqueles irmãos, cara. Mas ela é válida para mim e para você hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho social no Nepal que recuperava meninas traficadas da escravidão sexual. Eu vi de perto o que aquelas pessoas servindo ali passavam ao cuidar daquelas meninas resgatadas. Eu tive a honra e o privilégio de conhecer algumas daquelas que tinham em si a alegria tão sublime por terem a liberdade de volta. Mas agora elas tinham encontrado um amigo especial que lhe dava uma verdadeira riqueza. Sabe, elas não tinham roupa de marca, não usavam o celular do momento, algumas não tinham nem mídia social, algumas tinham apenas o sonho de voltarem a ser um ser humano normal. Muitas delas saíram do mais baixo estágio que um ser humano pode chegar, na escravidão imunda. E agora elas estavam ali reaprendendo a viver uma vida de uma criança normal. Eu lembro vividamente do sorriso daquelas meninas, o sorriso que elas tinham, o amor desprendido por receber um estranho de tão longe. Eu nunca vou me esquecer chegando naquele local e elas cantando. Era absolutamente impossível você chegar ali e não se emocionar. Entender que elas tinham recebido o verdadeiro amor quando elas voltaram do cativeiro, e Jesus era a razão para esse amor, né? Essa descrição é mais ou menos a pobreza que os crentes aqui em Esmirna naquela época tinham. Tudo que eles tinham era Jesus. Isso era suficiente, e isso, aos olhos de Deus, os tornavam ricos. Isso me faz refletir bastante, sabe? Será que eu sou realmente rico, como aquelas meninas no Nepal? Ou rico, conforme os irmãos aqui de Esmirna? Será que com tudo que eu tenho na vida,
com as próprias bênçãos que o Pai me deu, né? Eu de fato tenho Jesus como aquelas meninas do Nepal ou aqueles irmãos aqui em Esmirna naquela época, que Jesus os chamavam de ricos. Estar por aqui, andar por aqui nesses lugares, me faz refletir realmente a realidade da palavra, que me confronta profundamente os valores da minha vida. Me leva a perceber o quão pobre eu sou diante de Deus muitas vezes. Quantas vezes eu sou mesquinho, quantas vezes eu reclamo, quantas vezes eu esqueço de ter um coração grato. Que fantástico é ler nessa carta Jesus se dirigindo para esses nossos irmãos aqui em Esmirna. Vocês são pobres, mas vocês são ricos. Que lição profunda que nós hoje, mais de 2000 anos depois, nos faz questionar o verdadeiro valor da riqueza segundo aos olhos de Deus. Esses arcos aqui foram escavados de uma rua aproximadamente 2000 anos atrás. Eu estou na cidade de Esmirna e esses arcos aqui são daquela época de João, que escreveu para os cristãos dessa cidade. Esses arcos aqui me lembram do segundo peso de tribulação que João menciona nessa carta. Jesus disse o seguinte: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Aqui o termo blasfêmia tem a conotação de maledicência imunda. E essas maledicências eram algo muito difícil para os nossos irmãos daquela época aqui em Esmirna. Os judeus daquela época queriam distância da igreja de Jesus, pois eles tinham um certo privilégio declarando que César era o Senhor ali naquela região. E o supremo Deus era Senhor de Israel. É como se fosse uma política de boa vizinhança que os judeus desfrutavam. Os cristãos, de certa forma, eram uma ameaça a esse privilégio. E eram naturalmente um problema para Roma. Por essa razão, os judeus não queriam se envolver com os cristãos e os expulsavam da sinagoga. Fazendo isso, eles também maldiziam junto com a comunidade. Ou seja, eles falavam mal pra caramba dos cristãos. O pior não é falar mal, mas é o que era dito sobre eles. A maledicência dita contra os cristãos era que esses cristãos faziam orgias em suas reuniões e ali celebravam festas de canibalismo, porque comiam o corpo de Cristo, como uma forma de deturpar a Santa Ceia Sagrada, que o próprio Jesus disse: façam isso em memória de mim. A maledicência se estendia ao ponto de acusar os cristãos que eles se chamavam irmãos e irmãs. Isso significava que os cristãos eram contra a instituição família. E na estrutura social de Roma, a família era muito importante. E eles diziam que esses cristãos eram pessoas que não estavam nem aí para o conceito de uma família, só por chamar irmão e irmã. Essas maledicências eram fortes fatores que marginalizavam os cristãos da sociedade naquela época. E isso fez deles uma subcultura desprezível na comunidade aqui de Esmirna. Pessoas odiosas. Era como se eles fossem trapos humanos, pessoas odiosas dentro da sociedade daquela época. Só quem passou pela dor da maledicência pode talvez entender a destruição que isso pode causar. O diabo usa a boca dessas pessoas para tentar destruir a sua reputação e o seu bom nome, que é o seu maior patrimônio na sociedade. E de fato a única coisa que te mantém de pé é a certeza de que Deus é o justo juiz e Jesus o melhor advogado de defesa. Pois ele, Jesus, é o nosso único alicerce capaz de nos manter de pé. A grande verdade é que os judeus daquela época maldiziam os cristãos que se esqueciam dos próprios ensinamentos de Provérbios 6 e praticavam 3 coisas que Deus detesta: língua mentirosa, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. E Jesus disse: eu conheço o peso da tribulação, da maledicência que foi trazida sobre vocês. Então Jesus ordena João enviar uma mensagem específica para aqueles cristãos aqui de Esmirna, que ele, Jesus, conhecia o peso das suas tribulações. Ele conhece o peso da sua pobreza, o peso da maledicência que açoitavam as suas vidas. Se ele conhecia isso na vida daquelas pessoas, o que te faz pensar que ele não conhece o mesmo peso de tribulação que talvez possa existir na sua vida hoje? Você sofre maledicência?
alguém diz mal a seu respeito, entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor, permanece firme na sua fé e segue em frente com Cristo, porque Ele defenderá a sua causa. Então Jesus anuncia que haveria um terceiro peso de tribulação que haveria de vir sobre eles. A fé deles seria testada porque eles seriam presos e alguns deles seriam mortos por causa do seu nome. Não eram boas notícias. Não existiam cadeias especiais ou condições diferenciadas por bom comportamento. Um cristão ser preso naquela época significava provavelmente ser trancado em uma masmorra fétida de excrementos humanos, rato, baratas e pouca iluminação, úmida e péssima comida. Pode imaginar o que é isso? E a morte? Bem, talvez eles fossem lançados em arenas públicas, animais ferozes, e serem objetos de escárnio público ao serem devorados por esses animais nas arenas de Roma. Com certeza, isso foi o que aconteceu com alguns desses cristãos aqui nessa cidade, aqui em Esmirna. Essas ruínas, que hoje eu estou aqui sentado fazendo esse vídeo para você, podem ter certamente testemunhados os gritos de agonia e de dor que aqueles cristãos sofriam ao serem publicamente mortos por causa da sua fé. Jesus disse que esse período de tribulação duraria apenas 10 dias, mas Jesus estava usando uma metáfora conhecida naquela época, que significava que seria uma tribulação que seria por um curto espaço de tempo. E logo depois que Jesus diz isso, ele fala que existe um presente especial para aqueles cristãos. Jesus nos revela em Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele tem uma perspectiva absolutamente total de toda a história da humanidade. Agora imagina que Jesus, como Criador de todas as coisas, aquele que sabe do princípio e do fim, como ele mesmo se apresentou, imagina que ele pega esse momento da vida dos cristãos e fala para eles, olha, tem algo tão tremendo na frente esperando por vocês. Então, seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Essa era uma declaração muito significativa para os cristãos que viviam aqui em Esmirna, porque coroa era o símbolo da cidade de Esmirna. Talvez porque no topo dessa colina existia uma espécie de um telhado no formato de uma coroa. A coroa também estava presente na moeda da época. Pela história romana, quando um vencedor ganhava uma prova em Jogos Olímpicos, por exemplo, eles ganhavam uma espécie de coroa que celebrava o triunfo de sua vitória. Coroa era o que os imperadores tinham nas suas cabeças. E esses cristãos ali não tinham nenhuma coroa. Absolutamente marginalizados da opulência da sociedade da época, discriminados, excluídos. Provavelmente, eles nunca estavam envolvidos nas celebrações da cidade. Nunca ganharam talvez nenhuma prova esportiva e certamente não eram convidados para estar na corte do imperador. Aliás, o fato deles nunca terem colocado sobre si uma coroa era um claro sinal de que eles não pertenciam àquela sociedade. Mas Jesus disse, fica firme, posicionados, e no fim eu darei a vocês a coroa da vida eterna. Muito provavelmente, eles viveram sob o impacto do que Paulo, outro mártir, disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a mensagem de Jesus para eles serem fiéis até o fim era uma real lembrança e uma real expectativa da vida eterna. De uma recompensa eterna que eles receberiam por serem fiéis ao Senhor até o fim. Não se contaminarem, não se prostituírem, não se preocuparem com os pesos que a sociedade colocassem sobre eles. Sabe, talvez você pense que essa carta é algo que ficou no passado, há 2000 anos atrás, né? E ficou impresso aí na Bíblia para nos dar uma referência histórica. Ou talvez você até considere importante, mas nunca realmente mergulhou no significado dos dias de hoje. Será que as circunstâncias da vida de hoje, que você atravessa, não trazem para você como esse peso de tribulação que Jesus menciona? Talvez seja, sei lá, escassez de recursos, ou a grana está curta. Ou quem sabe, seja a maledicência daqueles que dão tapinha nas suas costas, mas por trás zombam porque você professa uma fé diferente. Ou quem sabe, os problemas da vida, o cuidado da vida são tantos que o diabo intenta com isso matar a sua fé. Em meio às distrações que te roubam
o que mais precioso Deus te deu nessa vida, que é o seu tempo. O tempo não volta atrás. Mas eu fico imaginando o João escrever essa carta e pensando nas palavras que talvez Jesus tivesse dito para ele, anos antes, ali na Galileia, que a gente lê em Mateus 5, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os vossos profetas que viveram antes de vós. Sabe, você é igreja. Igreja é feita de pessoas, e não é à toa que cada carta Jesus encerra com a mesma frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passaram-se 2000 anos dessa carta e a mesma frase ainda ecoa nos nossos ouvidos hoje. Ouça o que o Espírito diz a você hoje. Seja fiel ao Senhor até o último dia da sua vida. Não arreda o pé da sua fé, a despeito dos pesos das tribulações que você vive. Fica firme e se prepara para um dia receber a coroa da vida sobre a sua cabeça. Que Deus te abençoe e eu espero que você tenha sido edificado por esse vídeo que eu fiz com muito carinho aqui na cidade de Esmirna. Deixe seus comentários aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e que esse vídeo possa edificar a sua vida. Um grande abraço.